Olá pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é a Ayla Pacheco, eu sou graduada em Psicologia, professora de Yoga há 12 anos e mestre em Reiki. E hoje eu estou aqui para conversar com você sobre um assunto extremamente grave e importante, a depressão. A depressão é um transtorno de humor que atinge 1 em cada 4 pessoas no mundo. Considerada o mal do século, segundo a Organização Mundial de Saúde, 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. E a cada 45 minutos, uma pessoa tira a sua própria vida no Brasil. A depressão é caracterizada pela perda de interesse ou de prazer diante da vida. Ela não pode ser confundida com uma mera tristeza. A tristeza é um sentimento momentâneo que pode vir de um luto, de uma perda, de um trauma, de uma situação triste que você pode ter experienciado. Não é porque a depressão é uma doença mental que ela é menos importante ou menos grave que uma doença que talvez tenha origem e se instale no corpo físico. Estudos comprovam alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido, especialmente nos neurotransmissores como dopamina, serotonina, endorfina, noradrenalina e outros que são responsáveis pelas sensações de alegria e de prazer. A depressão gera angústia, tristeza, apatia, falta de vontade de viver. É como se você observasse o mundo com uma lente que fizesse que tudo ficasse sem cor, meio que preto e branco, sabe? E as alterações no sono e no apetite se tornam muito grandes. No caso do sono, por exemplo, o paciente pode dormir por muitas horas, querer ficar somente na cama, como ele pode simplesmente ter insônia, seja não conseguindo dormir ou acordando muito cedo, acordando durante a noite, tendo a sua qualidade de sono interrompida. Assim como na alimentação, ele pode passar a comer compulsivamente ou simplesmente perder o seu apetite, perder a motivação e a vontade de fazer as coisas que anteriormente lhe davam alegria. Ansiedade, irritabilidade, insegurança, medo, sensação de vazio e também sintomas físicos como aperto no peito, taquicardia, dor de barriga, dor de cabeça, podem se tornar muito comuns na rotina do depressivo. Como nós vimos no início do vídeo, os dados são alarmantes. E mesmo que você que está me ouvindo agora não seja depressivo, é importante que você saiba lidar com a depressão, porque certamente algum amigo, algum parente, alguém que você ama, em algum momento pode precisar da sua ajuda e do seu acolhimento. E não tenha dúvida que o seu abraço, que o afeto que você pode oferecer para essas pessoas, de fato, verdadeiramente pode salvar vidas. Ok, vamos começar falando sobre o que a depressão definitivamente não é. A depressão não é drama, não é frescura, não é fraqueza, não é preguiça de trabalhar ou de estudar, não é falta de Deus, não é falta de fé e não é problema espiritual. Estando muito claro todos esses fatores, podemos prosseguir com a nossa conversa. O que eu quero dizer com isso é que ser uma psicopatologia ou uma doença emocional não torna a depressão menos grave que outras doenças. Precisamos tratá-la assim como qualquer outro transtorno de saúde. Se alguém tem câncer, se alguém tem uma infecção, você sugere que essa pessoa não se trate? Que ela simplesmente espere o problema passar? Que ela simplesmente espere Deus resolver esse problema? Não, você incentiva que essa pessoa tome uma postura. Deus utiliza ferramentas, instrumentos que são seres humanos com o seu trabalho e com a sua ciência tão desenvolvida para agir através de nós. Então nós simplesmente não podemos paralisar, pausar e esperar as coisas acontecerem. Temos que tratar a depressão como uma doença que ela de fato é. Certa vez eu recebi a esposa de um paciente, eu a convidei para estar em meu consultório, ela era cirurgiã dentista e ela me disse que devido à sua religião ela não acreditava que o esposo dela tinha depressão, que para ela ele estava sendo um vagabundo, que ela não apoiava aquele tipo de tratamento psicológico e que para ela somente Deus poderia resolver o problema dele. E eu perguntei para ela se quando um paciente tem cárie, ela espera Deus remover aquele problema.
E eu perguntei para ela também se quando algum paciente quebra um dente ou tem alguma dor muito grande, se ela simplesmente espera Deus resolver esse problema. Gente, pelo amor de Deus, desvalorizar a psiquiatria e a psicologia como campos de estudo que se especializaram em ajudar outros seres humanos é algo muito grave. Desvalorizar a dor de pessoas que estão submetidas a um processo de sofrimento mental também é muito grave. Então, por favor, vamos ter mais sensibilidade, compreender mais o lado do outro e valorizar o suporte profissional e o quanto ele pode nos ajudar a lidar com problemas que muitas vezes nós realmente não sabemos lidar. Lidar com uma pessoa em depressão no dia a dia é uma tarefa, às vezes, difícil, porque essa pessoa passa por momentos de instabilidade de humor. O que eu escuto muito é que muitas vezes essas pessoas se tornam irreconhecíveis, mas não é que elas deixaram de ser o que são. É que o sofrimento é tão grande, a dor é tão grande, que muitas vezes a pessoa sai de si. E se naquele momento a pessoa que está ali com ela não souber lidar, com certeza isso vai agravar, vai piorar a situação. Então a gente precisa sim ter ajuda, estudar, compreender e enxergar que tudo vai muito além do nosso achismo. E agora, eu quero falar sobre algumas coisas que você definitivamente nunca deve falar para alguém que está experienciando uma depressão. Número 1. Pare de se fazer de vítima. Número 2. A sua depressão está me deixando deprimido. Número 3. Você tem que sair e simplesmente esquecer tudo isso. Número 4. Levanta dessa cama e reage. Você não tem motivo para isso. Você tem uma família linda, filhos lindos, muita saúde, uma profissão que todo mundo espera. Então reage. Número 5. De vez em quando eu também fico triste. Todo mundo tem essas tristezas, então vai, para de drama. Número 6. Minha vizinha teve esse problema, é um negócio espiritual, vou te levar lá numa igreja que rapidinho passa, ou então vou te levar lá no meu centro espírita, fazer uma desobsessão, tirar esses espíritos ruins que você tá endemoniada, que você tá com uma energia muito ruim, tá faltando fé e você precisa tratar isso. Gente, eu gostaria de deixar uma coisa muito clara aqui. Eu sou uma pessoa de muita fé, eu acredito em Deus, eu verdadeiramente acredito que a fé pode nos motivar, nos impulsionar para frente, trazer mais luz para as nossas vidas e mesmo que eu não acreditasse, cientificamente já está comprovado a influência da fé, inclusive na cura de doenças físicas e não somente na cura de doenças emocionais, tá? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra coisa, ok? Eu quero enfatizar também que depressão não é loucura e que procurar um profissional da psiquiatria ou da psicologia definitivamente não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é um sinal de força, porque é necessária muita força para transformar as coisas que estão doendo dentro de você. É necessário muita força para entrar em contato com a sua escuridão, com o objetivo de transformá-la em luz. E a última coisa, e talvez mais importante, que você absolutamente nunca pode dizer a alguém que está enfrentando uma depressão é: eu desisto de você. Eu cansei de tentar ajudar você. Por favor, não faça isso. Dizer para alguém que está em depressão que você simplesmente cansou, que você desistiu, pode ser um incentivo, um gatilho para que ele também desista de sua própria vida. Algumas pessoas pensam que aquelas pessoas que ameaçam tirar a própria vida não têm coragem de fazê-lo. E essas pessoas estão muito enganadas, porque as pessoas que ameaçam fazem sim, elas efetivamente tiram as suas próprias vidas. E agora, as coisas que você deve dizer para alguém que está enfrentando uma depressão. Eu te amo, eu te acolho, conte comigo, eu estou ao seu lado, eu respeito a sua dor, porque olha, você pode até não compreender a dor que ele está sentindo, no sentido de não dimensioná-la, mas ainda assim você pode acolher essa dor, você pode abraçar, você pode apoiar essa pessoa. Leve essa pessoa ao médico psiquiatra,
Leve essa pessoa à terapia, dê suporte, esteja ao lado dela. Leve essa pessoa para fazer programas que ela goste. É muito importante que você saiba que geralmente lugares muito cheios, com muito barulho, não são confortáveis para as pessoas deprimidas. Em contrapartida, lugares calmos, lugares que estimulem a sensação de bem-estar, fazer que essas pessoas se sintam amadas, o contato com a natureza, dentre várias outras coisas, contribuem e muito para a melhora dessas pessoas. Precisamos enfatizar alguns fatores que são muito válidos no tratamento da depressão. Um deles é a alimentação. Isso porque os alimentos contêm nutrientes extremamente importantes para que a bioquímica do nosso corpo funcione em homeostase, ou seja, em equilíbrio. E os dois fatores de principal importância no tratamento depressivo é o acompanhamento com o médico psiquiatra e com o psicólogo. A medicação psiquiátrica, na maioria das vezes, é extremamente válida para ajudar o paciente a recompor a química do seu cérebro. Isso fará com que ele tenha mais qualidade de vida e consiga lidar com os sintomas da doença. Já o acompanhamento psicológico é o que permite o paciente de fato acessar a cura, porque ele vai direto ao ponto da doença. Ele pode conseguir identificar o que gerou esse processo e também moldar comportamentos, emoções, contribuindo para que o paciente saiba lidar com seus próprios processos internos, suas demandas, seus pensamentos, seus sentimentos e tudo que tem relação com o seu mundo interior. É um espaço de escuta, de acolhimento e um tratamento extremamente importante para qualquer transtorno psíquico. A gente sabe que muitas vezes é mais fácil fazer uso somente da medicação, porque ela alivia aqueles sintomas crônicos, né? E a gente continua muitas vezes levando a vida normalmente. A questão é que desenvolver uma dependência somente do remédio e não olhar para dentro e não entender o que está acontecendo vai fazer com que você não se cure, vai fazer com que você somente se estabilize, né? E se eu posso te dar um conselho, procure também um profissional de saúde integrativa, procure um professor de yoga, procure uma meditação. Eu sei que olhar para dentro muitas vezes pode ser doloroso. Então, no princípio, a psicoterapia, por exemplo, ela pode fazer ressurgir alguns fatores que foram presenciados por você e que muitas vezes foram dolorosos ou até mesmo que foram um gatilho que disparou, né, o seu processo depressivo, mas isso é extremamente importante, porque nem sempre quando a gente medita a gente entra em contato direto com a nossa luz. Muitas vezes é necessário encontrar, deparar-se com as suas trevas para ressignificá-las. Então, não fuja da psicoterapia, não fuja do seu próprio eu. Eu sei que é muito difícil ter depressão, eu sei que é muito doloroso mexer nas suas feridas, mas não tenha dúvidas de que é o melhor caminho e que vale a pena cuidar de você, que a sua vida vale a pena, que a sua saúde mental é importante, que o seu bem-estar é válido e que você é um ser que precisa se cuidar e se autodesenvolver. Tenha sempre isso em mente. E se você que está me assistindo enfrenta neste momento um processo depressivo, primeira coisa que eu quero te dizer, procure ajuda. A segunda coisa, não desista da sua vida. A terceira coisa que eu quero te dizer é que a sua vida é importante para mim. É que eu te compreendo, é que eu te respeito e que eu tenho certeza que isso também vai passar. E que em algum momento na sua vida, talvez em um futuro próximo ou um futuro distante, você conseguirá olhar para essa fase que você está vivendo e ver que tudo passou. E ficaram os aprendizados, a sabedoria, o crescimento pessoal que você conseguiu absorver. Eu quero te motivar a confiar na sua força interna para superar tudo que você está vivendo. E eu quero te dizer que vai ficar tudo bem. Sinta-se abraçado, acolhido e amado por mim. E, por favor, não duvide. Existem muitas pessoas ao seu redor que lhe amam e que torcem muito para que você fique bem.
Por fim, independentemente de você conviver com alguém que tenha depressão ou você estar enfrentando um processo depressivo, eu quero te desejar o melhor. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e eu lhe agradeço por você ter me ouvido até aqui. Gratidão e até mais.